Olá! Hoje a nossa aula tratará do emprego da crase, um dos assuntos tidos pelos estudantes como dos mais espinhosos. Reparando muitas vezes em obras da literatura de qualquer área, nós percebemos que ainda alguns autores, por mais cuidadosos que sejam, ainda empregam a crase de uma forma inadequada. Antes de nós tratarmos das regras de uso da crase, eu acho interessante nós fazermos algumas observações de caráter mais geral que nos ajudarão a compreender o fenômeno da crase e facilitarão também o seu emprego. Que observações são essas? Primeira, crase não é o nome do acento que nós usamos sobre o A. Crase é a fusão ou a contração de dois sons idênticos, o que acontece quando nós temos a preposição a e o artigo a, nós contraímos esses dois sons e pronunciamos um só fonema a. Esse fenômeno da crase, ele é indicado graficamente pelo uso do acento grave. Assim, em uma frase como vou à universidade. Não precisamos pronunciar os dois As, pronunciamos apenas um. E na escrita, nós marcamos o A com acento grave. Vou à universidade. Repetindo, pois, a crase não é o nome do acento, mas do fenômeno de fusão dos dois sons iguais. Existem algumas exigências para o uso da crase. Por exemplo, há a necessidade de um termo regente que exige complemento regido pela preposição a. E o termo regido tem que admitir a presença do artigo definido, feminino, singular ou plural, a ou as. Por exemplo, quem vai a algum lugar. Se eu disser iremos a e tiver como termo regido um substantivo feminino que aceita o artigo, eu terei, portanto, a presença da preposição e do artigo e poderei escrever corretamente iremos à cidade. Existem formas práticas para nós identificarmos a presença da crase. Por exemplo, com substantivo comum feminino, nós podemos substituir este substantivo feminino por um masculino. Se aparecer a preposição a e o artigo masculino o, significa que diante da palavra feminina existe a crase. Vejam os exemplos. Vou à cidade. Posso trocar por vou ao centro, vou ao fórum. A presença da preposição e do artigo. Com substantivo próprio feminino, eu posso colocar de outra forma. Se aparecer a preposição para, vai haver a crase. Então vejam o exemplo. Se eu disser vou à Itália, eu posso desdobrar isso em vou para a Itália, aparecendo a preposição para e o artigo a significa a presença da crase. A mesma coisa no exemplo vou para a Bahia. Vejam já a diferença de vou a Brasília. Só aparece a preposição, o artigo não aparece, porque os nomes próprios femininos, muitas vezes, não admitem a presença do artigo. É o caso da palavra Brasília, o nome da cidade. Quando se tratar, por exemplo, do verbo ir, eu vou, para sabermos se há a presença da crase ou não, nós podemos fazer o movimento inverso, usando o verbo voltar. Se aparecer a expressão volto da, significa a presença do artigo, então há a crase. Mas se aparecer volto de, não há crase, pois não há a presença do artigo. Assim, nos exemplos, volto da Itália, a
pode aparecer a marca da crase, porque Itália aceita artigo. Volto da Bahia, a mesma coisa. Já volto de Brasília, só aparece a preposição de e não o artigo a. É bom lembrar que mesmo os nomes próprios femininos, que não aceitam artigo, quando estiverem acompanhados de adjuntos adnominais, isto significa aqueles adjetivos ou locuções adjetivas que aparecem junto com o substantivo, eles serão precedidos pela crase, se houver a presença da preposição a. Vejam no exemplo a seguir. Vou à majestosa Brasília. Brasília não aceita a presença do artigo, mas, modificado, aceita. Vamos iniciar, então, as normas, as regras para o uso da crase, para tentarmos desmistificar esse bicho de 7 cabeças, não é? A rigor, só há crase com palavras femininas, mas pode dar-se também com palavras masculinas, apenas quando estiver subentendido a expressão, a maneira de, a moda de. Pode ocorrer também a presença da crase diante de um nome masculino, quando estiver subentendida a palavra faculdade, universidade. Vejam os exemplos. Escreve a Graciliano Ramos. Isto significa a maneira de Graciliano Ramos. Vestir-se a Pierre Cardin, isto é, a moda de Pierre Cardin. Enviou o atestado a Cândido Mendes, significando a Universidade Cândido Mendes. Uma regra importante para o uso da crase é com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, aquele outro, quer no singular, quer no plural. Usa-se a crase mesmo com os masculinos, pois se iniciam com a vogal A. E como nós já sabemos, a crase é a fusão dos dois sons iguais. Se eu tenho, portanto, a presença da preposição diante de aquele, aquela, eu terei o uso da crase. Vejam no exemplo. Darei o prêmio àquele aluno que obtiver melhor nota. Poderia ser no feminino. Darei o prêmio àquela aluna que obtiver melhor nota. São marcadas com acento grave indicativo da crase. Vejam, as locuções adverbiais femininas. O que vem a ser uma locução adverbial? São 2 ou mais palavras que têm o mesmo valor de um advérbio. Por exemplo, as locuções que significam à direita, à esquerda, à disposição, à tarde, à noite, à parte, à toa, à vista, às claras, às escondidas, às escuras, as ordens, as pressas, às vezes, todas levam a marca da crase. As locuções prepositivas, que também constituem 2 ou mais palavras, que têm o mesmo valor de uma preposição, serão marcadas também com o acento indicativo da crase. Vejam então, à beira de, à custa de, à espera de, à frente de, à mercê de, à procura de. Existem também algumas locuções conjuntivas, que são 2 ou mais palavras que têm o mesmo valor de uma conjunção, que também levam a marca da crase. Por exemplo, à medida que, à proporção que. Preste atenção no seguinte: com locuções formadas por palavras masculinas, portanto, não se usa a marca da crase. Por exemplo, andar a pé. Pé é masculino. Vapor é masculino. Vendas a prazo é masculino. Dinheiro a rodo é masculino. Se eu tiver, por exemplo, venda à vista, aí sim será marcado pela crase. Vejamos agora os casos em que não se usa a marca da crase.
São alguns deles importantes, principalmente antes de verbos. Muitas vezes nós vemos na literatura expressões contendo verbo e marca de crase. Constitui uma inadequação. Vejam alguns exemplos. Demorou a chegar. Isto significa demorou para chegar. Só existe aí a preposição a e não o artigo. O verbo não admite o artigo diante dele. E quando admite, no caso de substantivações, o verbo será do gênero masculino e não do feminino, portanto, dispensando o artigo a. Os outros exemplos: aprender a ler, caso a estudar, condições a combinar, mercadorias a transportar. Jamais use, portanto, a crase diante de verbos. Também não se usa a marca da crase antes do artigo indefinido uma e dos pronomes que não admitem o artigo diante deles. São eles: os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, exceção feita para dois pronomes de tratamento, senhora e senhorita, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos e os relativos, que, quem, cuja, cujas, exceção feita a qual e às quais. Vejam os exemplos. Não me submeto a uma exigência dessas. Eu tenho aí só a preposição a diante do artigo indefinido uma. Ele se referiu a mim. Este a é simplesmente uma preposição. Peço a Vossa Excelência que, este a que está diante de Vossa Excelência é só preposição. A essa hora o comércio já fechou. Esse a que está diante de essa é só preposição. Assisti penalizado a toda essa cena. O a é só preposição. Assim como a ela, a si, a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, a nenhuma parte, a cada uma, a qualquer hora, a uma hora qualquer, a ninguém, a nada, a certa hora, a essa hora, a quem respeito, a cuja autoridade me submeto e a que me refiro. Todos são exemplos de não uso da crase diante destes pronomes. Antes de numerais, também não se usa a marca da crase. Vejam os exemplos. De 1939 a 1945, eu tenho aí apenas a preposição. Por exemplo, de 11 a 20, também é só preposição. Entretanto, quando este numeral se refere a uma hora determinada, formando uma locução adverbial feminina, usa-se então a marca da crase. Por exemplo, veio às 3 horas. Estarei lá das 15 às 18 horas. Aí eu posso e devo usar a marca da crase. Outra forma que não se usa a marca da crase ou outra posição é entre substantivos iguais. Em locuções como face a face, gota a gota, de parte a parte, corpo a corpo, jamais este a terá a marca da crase. Também não usamos a marca da crase quando a vogal a, que é só preposição, estiver diante de palavras no plural tomadas num sentido genérico, mesmo que essas palavras sejam femininas. Vejam os exemplos. Não damos ouvidos a reclamações. Este a é só preposição. Não me refiro a mulheres, mas a meninas. A obras, mesma coisa. A matérias difíceis, a pessoas ilustres, a considerações variadas, a conclusões favoráveis, a forças ocultas. Também não se usa a marca da crase. Depois de preposições como, ante, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sob, sobre e segundo,
também não usamos a marca da crase, porque já temos uma preposição. O que teremos aí será apenas um artigo, por exemplo, ante a evidência, após as aulas, conforme a ocasião, desde a véspera, durante a aula, entre as árvores, mediante a força, para a paz, perante a sociedade, sob a fiscalização, sobre a questão, segundo a lei. Não se usa, portanto, a marca da crase. Ainda não se usa a marca da crase também quando antes do substantivo feminino subentende-se um artigo indefinido uma, o que indica que a palavra está sendo tomada de uma forma indeterminada. Por exemplo, estava entregue à terrível depressão. Podemos subentender aí, estava entregue a uma terrível depressão. Procedeu-se a minuciosa busca. Só se usa a preposição. Há alguns casos especiais para o uso da marca da crase. Um deles é com a palavra casa, que cria muitas vezes algum tipo de celeuma. Se a palavra casa significar o lar, isto é, a casa onde moramos, não é determinada e, portanto, não aceita artigo, logo não há crase. Nós diremos, portanto, irei agora à casa ou irei agora para casa. Nós podemos fazer o sentido inverso. Eu digo saí de casa logo cedo. Quando eu digo de casa, eu estou dizendo da minha casa, do meu lar. Então não há a marca da crase, porque não há o artigo, só a preposição. Entretanto, se a palavra casa vier modificada por qualquer adjetivo, qualquer locução adjetiva, aí sim eu posso usar a marca da crase, porque vai aparecer o artigo. Eu vou dizer, por exemplo, vou à casa de Pedro, ou então refere-se às casas pernambucanas, usando-se, portanto, a marca da crase. Com a palavra terra também isso pode ocorrer. Se eu tenho a palavra terra oposta a mar, ela não está determinada. Logo, não se usa a marca da crase. Eu posso usar como exemplo, o navio já regressou à terra. Este a é só uma preposição. Entretanto, se a palavra terra aparecer modificada por qualquer adjetivo ou locução adjetiva, aí sim, ela vai aceitar o artigo e eu posso usar a marca da crase. Por exemplo, foi à terra natal. Os aviões se dirigiam às terras iraquianas. Com a palavra distância, temos também um caso especial. Quando ela for indeterminada, não ocorre a crase. Vejam no exemplo. Os observadores ficaram à distância. A palavra distância aí está indeterminada. Mas, se ela estiver determinada, aí sim eu terei a presença da preposição e do artigo. Vejam um exemplo. Os observadores ficaram à distância de 200 metros. Então, ela está determinada e leva a marca da crase. O que ocorre com os pronomes relativos a qual, as quais, que, embora sendo pronomes, também permitem a presença da crase. Por uma razão muito simples, eles são iniciados com a vogal A. Se a crase é a fusão dos dois sons iguais, logicamente, eu posso usar a marca da crase antes de a qual, de as quais, se houver a presença da preposição. Vejam no exemplo. Não conheço a cidade a qual ela se referiu. O verbo referir-se pede a preposição. Então, a marca da crase aparecerá diante de a qual. Com os pronomes demonstrativos a e as, que significam aquela e aquelas, também pode ocorrer a crase se eles estiverem precedidos de preposição a. Vejam no exemplo. É uma situação semelhante
a que enfrentamos ontem. Este a, que é um pronome demonstrativo, ele é igualzinho ao aquela. Então vejam com o uso do aquela. É uma situação semelhante àquela com o emprego da crase que enfrentamos ontem. Vejamos um exemplo com o masculino para tirarmos a dúvida. É um fato semelhante ao que observamos ontem. Eu tenho ali a preposição a e o demonstrativo o. E vejam com aquele, é um fato semelhante àquele que observamos ontem. Há casos em que o uso da crase é facultativo. Isto vai ocorrer diante de pronomes possessivos femininos. Eu posso, por exemplo, dizer aos meus alunos e às minhas alunas, com marca de crase ou sem marca de crase, desejo boa sorte. Cada um deve dirigir-se à sua sala com marca de crase ou sem marca de crase, pela presença do pronome possessivo. Quanto aos nomes de mulheres, também ocorre o seguinte: se a pessoa for íntima de quem fala, nós podemos usar o artigo definido e, portanto, pode ocorrer a crase. No caso da pessoa de quem se fala não ser alguém íntimo, nós não usamos o artigo, portanto, a crase também não aparecerá. Veja um exemplo. Declarou-se a Joana. Entende-se aí que a Joana é alguém da sua intimidade. Mas referia-se a Selma, a nova diretora. A Selma, aí, é só a preposição. Não há a presença do artigo, porque não é uma pessoa da intimidade de quem está falando. Como vocês perceberam, o uso da crase não é bem esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. É só prestarmos atenção na presença da preposição e do artigo. Se houver só a preposição, eu não tenho a marca da crase. Se eu tiver só o artigo, também não. Só ocorrerá a crase na presença de ambas. Para vocês treinarem o uso da crase, há à sua disposição uma série de exercícios na apostila. Bom trabalho!